Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a principal causa de morte natural em 2022, o acidente vascular cerebral. Mas antes da gente começar o programa de hoje, aproveita e te inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Aqui no YouTube, toda segunda-feira tem um programa inédito para ti. Aproveita também e nos segue lá nas redes sociais. Lá nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar perguntas ou sugestões de pauta. Fica conosco que o Doutor Podcast está começando. E conosco no programa de hoje nós temos o Colégio Sinodal, Educando para a Liderança, Clínica Visuale, Odontologia e Saúde Integrada, Garbo Decor e Móveis Reinheimer, responsáveis pela decoração do nosso estúdio e pela ambientação do nosso cenário. Conosco aqui também, para conversar sobre esse tema tão importante, a gente tem o Dr. Eduardo Melo Rodrigues, médico neurocirurgião, mestre em neurocirurgia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando em ciências cirúrgicas da Faculdade Mackenzie do Paraná, médico concursado de São Leopoldo, responsável pelo ambulatório de neurologia e neurocirurgia e professor de neurocirurgia e neuroanatomia da Faculdade de Medicina da Fevale. É um prazer te receber aqui de novo. Para quem não sabe, para quem ainda não nos acompanhou, o Dr. Eduardo veio no primeiro programa aqui do Doutor Podcast para falar sobre ansiedade. E é muito bom receber o senhor aqui de novo. Muito obrigado, Larissa. Eu fico honrado novamente com o convite e quero te dizer que, na verdade, eu fico muito feliz por essa iniciativa, que, na verdade, eu diria até que não é mais um projeto, mas é, de fato, algo que já está concretizado. E fico feliz porque aqui a gente tem a informação, né? A gente sabe que hoje a principal arma que a população tem, tanto na prevenção como no tratamento precoce das doenças, é a informação. Então, quanto mais informação a população tiver sobre as enfermidades, sobre aquilo que a gente vai falar, que é a saúde, maior êxito a gente vai ter, tanto na prevenção das doenças como no tratamento efetivo. Então, eu estou muito feliz. Realmente a gente está oferecendo algo de extrema qualidade, né, para a nossa população. E também, conforme eu estava te falando, assim, que eu fico ainda mais lisonjeado e feliz, porque eu vejo que é um podcast que está prestigiando os profissionais da nossa região. Né? Geralmente, quando a gente vai procurar alguma informação de qualidade em saúde, a gente vê programas de outros locais, né? São Paulo, os grandes centros, né? Rio de Janeiro. E por que não a gente não prestigiar os nossos profissionais, em especial da região aqui de Porto Alegre e do Vale dos Sinos, e que nós temos sim excelentes profissionais, e a população acho que se sente ainda mais identificada com essa iniciativa. Então eu só tenho que dar os parabéns. Muito obrigada. De coração. Muito obrigada. Então vamos começar do princípio? Vamos explicar então para quem está em casa o que é o AVC ou o acidente vascular cerebral. Sim. Nós estamos falando de um problema de saúde pública. Então nós estamos falando de uma das principais doenças, das principais causas de morte, em especial no mundo e também no Brasil, né? Antes da pandemia, inclusive, nós tínhamos o AVC como a segunda causa de morte natural no Brasil. O último relatório que a gente teve do Ministério da Saúde, de 2022, nos mostra que o AVC, inclusive, teve uma ascensão como a principal causa de morte natural na população brasileira. Então, nós temos um problema de uma alta incidência e um problema de saúde pública, né? Se a gente for ver a estatística do Ministério da Saúde, nós temos a cada ano
praticamente 200 a 350 mil casos ano no Brasil. O que nos faz pensar estatisticamente que nós temos a cada 1,5 minuto, a cada 2 minutos, nós estamos tendo um paciente com quadro de AVC na população brasileira. A definição de AVC, que popularmente e classicamente é chamado de acidente vascular cerebral, alguns médicos falam em AVE, né, devido a um acidente vascular encefálico. Tecnicamente até seria o termo mais correto, porque as doenças vasculares não ocorrem somente no cérebro, mas também no cerebelo e no tronco cerebral, e aí nós estaríamos falando de encéfalo, não só do cérebro. Mas, culturalmente, classicamente, e como a gente está falando para a população, a gente fala de AVC. Né? O AVC é uma doença abrupta, aguda, em que o paciente ele tem manifestações de forma súbita, envolvendo as suas funções neurológicas. Classicamente, esse paciente ele apresenta déficit, pode ser um déficit motor, déficit de força, que pode se iniciar tanto na face como no braço, no membro superior ou no membro inferior. Então a gente fala de hemiparesia, né? Nem sempre o paciente se manifesta com uma hemiplegia inicial, que é realmente a paralisia total. E também os déficits sensitivos, ou seja, os formigamentos ou as parestesias, que também podem ocorrer em hemiface ou em hemicorpo. Essa seria, assim, a manifestação mais comum de um AVC, e sempre reforçando de forma abrupta. Né? E é por isso que o nome da doença é acidente. Então depois eu vou voltar nessa definição, que o próprio nome da doença nos faz pensar na manifestação abrupta. Porém, Larissa, muitos pacientes têm outras manifestações, um pouco menos frequentes, mas que também são muito importantes. O paciente pode ter uma alteração abrupta na linguagem. Então, o paciente que está com uma alteração tanto na linguagem falada como na linguagem de compreensão. Então, em geral, esse paciente ele vai ter dificuldades em nomear algumas coisas, vai ter uma dificuldade na articulação da palavra, né, o que a gente fala uma disartria, né, uma disfasia de expressão de forma abrupta. Ou esse paciente também pode ter o que a gente chama de alterações de memória, alterações também de visão. O paciente que tem uma perda abrupta num campo visual, até prova o contrário, esse paciente está tendo um AVC. Então é muito importante a gente estar sempre alerta a essas manifestações. É muito comum num paciente idoso, o próprio paciente ou os próprios familiares, às vezes, minimizarem esses sintomas, acreditando que aquilo é algo passageiro, ou que a pessoa não se alimentou direito, ou que pode ter tido, pode estar cansado, né, principalmente no paciente idoso. Mas eu sempre deixo uma mensagem para os meus pacientes que, na dúvida, se tem um sintoma, né, que compromete qualquer dessas funções neurológicas e de forma abrupta, sem uma justificativa bem clara, esse paciente ele deve ser levado imediatamente para um hospital. De preferência um hospital que tenha uma emergência, né, bem estruturada. Né? Então, assim, de forma geral, eu estou te dando assim, uma definição ampla, né, do que vem a ser um AVC. E aí nós temos as classificações, Larissa. Não sei se eu posso ainda continuar. Era a minha aqui. próxima pergunta, se o senhor já quiser responder ela. Quais são as classificações dos tipos de AVC? Porque, na verdade, a gente falar de AVC, a gente está falando assim, de uma doença muito ampla, né? E de uma doença de grande relevância epidemiológica. Então, o AVC se classifica em dois tipos. A gente tem o AVC que é mais frequente,
responsável por até 70%, 70%, algumas estatísticas trazem 75% dos casos de AVC isquêmico, que é quando nós temos uma diminuição do fluxo de sangue em determinadas áreas do encéfalo. E nós temos aí o AVC menos frequente, que é o AVC hemorrágico, que responde por mais ou menos aí 20 a 25% dos casos de AVC, que infelizmente o AVC hemorrágico, apesar de ele ser menos frequente, ele em geral é muito mais grave, né? Compromete muito mais o status neurológico daquele paciente, e em geral o AVC hemorrágico tem um prognóstico pior. E a gente também vai falar sobre isso. Então nós temos os dois tipos, né? O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Os dois, tanto o AVC isquêmico como hemorrágico, são considerados uma emergência médica. Então é dentro do hospital, nos primeiros minutos de preferência, nas primeiras horas, que o médico na emergência vai fazer uma anamnese, vai fazer um exame físico nesse paciente e rapidamente providenciar os exames tão logo para se diferenciar se nós estamos falando de um AVC isquêmico ou de um AVC hemorrágico. Quanto mais rápido, quanto mais cedo o médico tem essa informação, maior a eficácia e, digamos assim, menor o potencial de sequela que esse paciente vai vir a ter no futuro. Que mais? Como é que é feito o tratamento, né? O paciente chega até a emergência apresentando esses sinais que o senhor relatou. Como é que é feito o atendimento a partir desse momento? Excelente. Uma vez que esse paciente ele chega no hospital, e nós estamos falando já de uma conscientização importante de que tudo que nós estamos falando, ou seja, o paciente que tem a mínima suspeita, se ele estiver sozinho, ele próprio procurar o atendimento médico com a maior brevidade possível, ou o familiar assim o fizer. Uma vez chegando numa emergência no hospital, o que a gente sabe hoje, Larissa, é que nós temos a chamada janela terapêutica, ou seja, o paciente que tem o AVC em até as primeiras 4 horas e meia. Tá? Os estudos esticaram esse tempo, que antigamente, até alguns anos atrás, eram somente 3 horas, as chamadas horas de ouro, e hoje se sabe que até 4 horas e meia nós podemos colocar esse paciente num grupo de tratamento que a gente chama de trombólise, que primeiro se cogita a trombólise intravenosa. Conforme a evolução do caso, esse paciente também pode vir a fazer o que a gente chama de uma trombólise intraarterial, também chamado de resgate intraarterial. Então, parece muito tempo, Larissa, mas não é. Por que eu vou te falar que não é? Porque, assim, nós estamos considerando desde do tempo da instalação do déficit até esse paciente se deslocar ou por meios próprios ou pelo próprio SAMU, e o SAMU está altamente treinado para isso, mas existe o deslocamento que já é um tempo. E a partir disso a gente tem o quê? O atendimento intra-hospitalar, que também demora algum tempo. Tá? Alguns estudos mostram que desde a anamnese do médico no paciente até a realização da tomografia, o ideal é que isso demore no máximo 40 a 50 minutos. E isso a gente sabe que nos hospitais que não estão muito bem organizados, às vezes demora um pouco mais. E também o neurologista, que é o especialista nessa área, ver o paciente em até, no máximo, 30 a 40 minutos. Esse tempo é um tempo, digamos assim, ideal que os estudos mostram. Mas, Larissa, a gente sabe que isso nem sempre acontece, né? Pacientes demoram para chegar no hospital, às vezes chegam passando aí as 3, 4 horas iniciais, ou mais, inclusive. Dentro dessas 4 horas e meia, o que a gente pode fazer nesse paciente? Esse paciente ele vai fazer o que a gente chama hoje de protocolo diagnóstico do AVC, que é chamado protocolo AVC hiperagudo. Esse paciente vai fazer na chegada tomografia do crânio, angiotomografia não só dos vasos cerebrais, como também angiografia das artérias carótidas e vertebrais,
que são as artérias que irrigam o nosso encéfalo. Por que é importante a gente fazer isso? Porque nós já vamos ter uma visão se existe alguma artéria que está entupida, como é que está inclusive o arco aórtico desse paciente, e se existe algum entupimento de alguma artéria que é ramo tanto da circulação anterior, que seria a circulação carotídea e a ramificação da cerebral média, ou se ele tem entupimento da circulação posterior, que são ramos das artérias vertebrais. Esse paciente preenchendo alguns critérios, né, ou seja, ele não tendo, por exemplo, esse paciente não tomando um anticoagulante, tendo uma coagulação dentro de uma variação, acho que não tem por que eu botar números aqui, senão vai ficar muito, né? Mas esse paciente ele tem que estar com tempo de coagulação dentro de uma margem segura. Esse paciente não pode ter uma cirurgia de grande porte muito recente, dentro dos primeiros 10 dias. De preferência que essa mulher não esteja grávida. Se não tiver critérios de exclusão, o que a gente faz, Larissa? Hoje a gente faz o quê? A gente faz uma anticoagulação plena e intravenosa nesse paciente. Traduzindo, isso quer dizer? Nós damos um anticoagulante mais potente que a medicina conhece hoje, que chama-se Alteplase, ou também o RTPA, que é um anticoagulante mais potente que a gente tem. A gente dá esse anticoagulante em bomba de fusão para esse paciente, em duração de 1 hora, para literalmente reperfundir esse vaso que está entupido no cérebro. E isso é feito intravenoso em até 4 horas e meia. Então isso é muito importante, essa informação, porque, como eu volto a dizer, parece muito tempo, mas não é. Porque esse paciente tem que fazer, às vezes, laboratório na hora, exames de sangue, tomografia, e o neurologista chegar no hospital. Porém, os principais hospitais de referência, inclusive na nossa região, estão bem organizados para isso. Mas isso a gente falando de um paciente que mora numa região com fácil acesso a hospitais, né? Exatamente. Tem pacientes também que moram em zonas rurais, exatamente, longe. Exatamente, falasse tudo. Por isso que os pacientes que estão mais próximos, né, de um hospital, e que está um hospital que seja um hospital que esteja organizado para tratar esse paciente com AVC, obviamente que ele é um paciente que está privilegiado. Porque, como eu volto a dizer, o deslocamento até do próprio SAMU, ou do próprio paciente com deslocamento por meios próprios, o paciente já chega passando ali as 4 horas no hospital, porque às vezes esses deslocamentos demoram um tempo. Ou às vezes o paciente também não tem condições de pegar um ônibus ou dirigir, obviamente porque ele está tendo um AVC, né? E aí tem que esperar o SAMU chegar para resgatar esse paciente. Mas ainda nós falamos ainda do tratamento, né? Então a gente faz a trombólise intravenosa nos pacientes que não têm os critérios de exclusão. Então nós ainda sabemos que não é a maioria dos pacientes que fazem a trombólise na chegada do hospital. A maioria dos pacientes fazem o tratamento do AVC subagudo, que daí já passou daquelas 4 horas e meia, ou o paciente tem algum critério de exclusão para esse protocolo. Ou também nós temos hoje, com o advento da hemodinâmica e com os estudos, que inclusive um deles chama-se RELY, que é um estudo americano que a gente tem utilizado hoje, que é a trombectomia intraarterial. O que quer dizer isso, Larissa? O paciente passa das 4 horas e meia. Porém, lembra que eu falei da angiotomografia? A angiotomografia mostra que esse paciente tem, por exemplo, uma obstrução numa artéria cerebral. E numa artéria cerebral média, por exemplo, que é um ramo da carótida. O que se pode se fazer em até 8 horas da chegada do paciente no hospital? 8 horas do ictus inicial. A gente pode fazer o que a gente chama de um cateterismo intraarterial e fazer uma desobstrução dessa artéria dentro dessas primeiras 8 horas. Esse resgate intraarterial, ele tanto pode ser tanto pelo anticoagulante, que é injetado dentro daquela artéria que está obstruída, ou até um stent que se coloca dentro dessa artéria, e aí se tira este coágulo intraarterial.
E esse tratamento que eu estou te falando, que é um tratamento intra-arterial, realizado, portanto, na hemodinâmica, né? Ele é feito por cateterismo e ele necessita ter um neurocirurgião com uma especialização nessa área, não é qualquer médico que faz isso. É um tratamento endovascular que é feito por um neurocirurgião assim especialista nessa área, que é um neurocirurgião endovascular. E todos os tratamentos são cirúrgicos? Não. São no caso, não. Intravenosos? Precisa dessa intervenção? Não, nem todos. Né? Na verdade, nós estamos falando, inclusive, da minoria dos casos, daquilo que a medicina oferece. Obviamente que esta estatística ela vem aumentando, e para nossa felicidade, porque nós temos uma consciência hoje da população e o acesso à saúde está cada vez melhor. Né? Mas ainda temos a grande maioria dos pacientes, eles ainda não fazem, infelizmente, o protocolo de trombólise intravenosa e também não conseguem fazer a trombectomia intraarterial devido ao tempo que passa. Né? E eu tenho uma imagem, não sei se é possível mostrar. Qual é a página? A 14, se não me engano. A produção vai colocar. Que é exatamente esta imagem. Ó. Nós temos aqui na primeira imagem uma artéria carótida. A seta em azul está mostrando ali onde deveria ter um vaso. Eu não sei se estão conseguindo ver com clareza ali. Mas antes e depois da chamada trombectomia intraarterial. Então a gente consegue ver que com o procedimento feito por catéter, ele conseguiu tirar esse coágulo que estava dentro da artéria cerebral média. Então a gente tem aqui a artéria carótida e logo à direita... Todo aquele fluxo... Aquele fluxo voltou a existir. Voltou a existir. Este exame é um exame de angiografia cerebral. Então a gente conseguiu abrir, né, abrir o vaso e ali mostra o que tinha dentro da artéria, que era aquele trombo. Uma trombectomia intraarterial. É isso que acontece num AVC. Exatamente. Você vê que a gente consegue, é possível hoje, obviamente que em determinados casos, consegue-se desobstruir a artéria que está entupida. Volto a dizer que isto aqui é uma trombectomia intraarterial, em que a gente pode fazer, em alguns estudos mostram, em até 6 a 8 horas. Porque quanto mais tempo se demora, maior o risco do paciente também ter um sangramento, porque esses vasos ficam friáveis e pode no procedimento o paciente sangrar, ou seja, um AVC isquêmico pode vir a se transformar no AVC hemorrágico. Que é o mais grave. E exatamente, em geral é catastrófico, ou seja, se a gente já tem um paciente com AVC isquêmico e em cima daquela isquemia a gente tem uma hemorragia, Larissa, a gente sabe que esses pacientes eles geralmente não sobrevivem. Então é muito complicado, por isso que a gente tem que, quanto mais cedo intervir no paciente, melhor. E a terceira imagem, como eu disse, mostra ali o que saiu, né, o trombo dentro da artéria. Então é bem interessante a gente estar aqui conversando sobre isso, porque dentro hoje da medicina de ponta, ter um AVC não é algo que o paciente está, digamos assim, carimbado para ter uma sequela ou ter uma mortalidade definida, uma sequela definida. Óbvio que o melhor é prevenir. Essa era a minha pergunta, né? Da onde vem o AVC e como que a gente pode prevenir ele? Excelente. Eu não estou adiantando as tuas perguntas. Não, né? Estamos bem alinhados. Sim. Excelente. Obviamente que como uma doença vascular, nós temos fatores de riscos que, em geral, a população conhece os fatores de risco para a doença cerebrovascular, que segue um pouco os mesmos fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio também. Né? Então, quais seriam os principais fatores de risco? A gente sabe que é a hipertensão arterial sistêmica, tá? Dita pressão alta. A pressão alta, exatamente, a pressão alta. Obviamente que nós temos fatores de risco que não são mutáveis, ou seja, que nós não conseguimos mudar, que é a história familiar e a nossa idade, né, Larissa? Então a gente até queria mudar a idade às vezes, mas sabe que até hoje a gente ainda não conseguiu fazer isso. Então existe o AVC aterosclerótico,
que nada mais é do que um tipo do AVC. Nós temos os 3 tipos de AVC isquêmico, tá? Mas por que eu estou colocando isso? Porque um dos principais fatores de risco é a própria idade do paciente, seguido da história familiar. A idade reflete o envelhecimento. E o envelhecimento, Larissa, ele é inexorável. Ou seja, nós não conseguimos reverter ele ainda, né? Então, assim como a gente vem com cabelo branco, a gente vem com envelhecimento, os vasos de todo o nosso corpo, em especial os vasos do cérebro, eles também envelhecem. Eles formam placas de aterosclerose e eles também diminuem o fluxo dentro deles. Isso é inexorável e o principal fator de risco seria até a própria idade. Os fatores de risco que a gente consegue mudar hoje na medicina estão inclusos, portanto, a pressão alta. Então, o paciente tem pressão alta, ele é um paciente de risco. A dislipidemia, né? Então vamos falar assim do colesterol alto, né? Também a gente está incluso ali os triglicerídeos, que são, digamos, os grandes vilões, né, do processo aterosclerótico. O diabetes. Né? Diabetes também é fator de risco. O diabetes é um fator de risco bem importante, bem importante. Então, é muito importante o diabético ter assim, levar muito a sério o seu tratamento, né? Tanto para a doença cerebrovascular como para a doença cardiovascular também. E nós temos aqueles fatores que são o tabagismo, né? O sedentarismo. Os estudos mostram também que o etilismo, né, o álcool, e alguns pacientes que têm uso de drogas. Né? Esses seriam grupos, assim, os principais fatores de risco que levam um paciente a vir a ter um AVC. Tanto um AVC isquêmico, que é o mais frequente, como também o AVC hemorrágico. Bom, eu queria te perguntar qual é a diferença, né? O hemorrágico remete à hemorragia, mas eu gostaria que o senhor explicasse a diferença entre o AVC, o que o senhor já explicou, e o hemorrágico. Sim, a explicação, vamos dizer assim, fisiopatológica, né, a classificação. Classicamente, nós falamos de AVC isquêmico, tá? Sempre que um médico vai, digamos, um neurologista vai tratar um paciente com AVC isquêmico, ele insere esse paciente em dos 3 grandes grupos, que é a doença que eu chamo, os livros antigos chamam de doença de pequenos vasos, que é a aterosclerose de vasos terminais cerebrais. Ou esse paciente vai ter o que a gente chama de doença de grandes vasos, que é a aterosclerose em vasos que irrigam o encéfalo, ou vasos da base, que é doença em arco aórtico ou doença em artérias carotídeas, ou doença nas artérias vertebrais. Então são, digamos assim, um grupo de aterosclerose de pequenos vasos e a doença de grandes vasos. E dos grandes vasos eu também trouxe uma imagem para mostrar que, por exemplo, uma obstrução numa artéria carótida, na carótida interna, que irriga boa parte do encéfalo, pode ser uma causa de AVC. Qual é a página? É a 17, se eu não me engano. E nós temos o terceiro grupo, que é o grupo das cardioembolias, ou os AVCs cardiogênicos. Certo? Não, desculpe, essa é do clipagem do aneurisma, é uma outra. Desculpe, eu errei. Então é a outra imagem, que mostra esta imagem. Aí, Larissa, nós temos uma artéria carótida interna, né? Nós temos aqui a carótida comum, e aí ela se bifurca. Nós temos a carótida externa, que não tem relação com o cérebro, e nós temos a carótida interna, que está com uma placa obstruindo mais de 70% da luz desse vaso. Esse paciente realizou uma cirurgia e na imagem à direita a gente volta a ter o vaso com a sua anatomia. Isso é o fluxo sanguíneo passando. Exatamente, e esta artéria leva sangue para o cérebro, que a gente chama de circulação anterior. A circulação anterior ela é responsável por 80% da irrigação do encéfalo. Então é importante a gente saber como é que estão as nossas carótidas. Voltando na classificação, nós temos o terceiro grupo, que é o grupo dos AVCs cardioembólicos,
que são os pacientes que têm doenças cardíacas. Uhum. A mais comum delas é a fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca. Esses pacientes eles podem ter uma arritmia tanto em repouso como em algum esforço. E a gente tem as malformações congênitas cardíacas, que é as válvulas mal formadas ou ter comunicação entre o lado interatrial e intraventricular. Nós podemos ter o forame oval patente, né? São as malformações do coração, que é a nossa grande bomba cardíaca. A nossa grande bomba de sangue é o coração. Se a pessoa tem um problema na bomba cardíaca, ou seja, no coração, ele vai formar êmbolos, né, coágulos dentro do coração. Esses coágulos vão ser enviados através da artéria aorta para a artéria carótida, e isso vai para o cérebro, causando AVC isquêmico. Não sei se conseguiu... Consegui. Consegui. Assim, resumindo bem resumido. Bem resumido. Né? Mas conseguisse entender os 3 grandes grupos dos AVCs isquêmicos. Né? Bom, a gente conversou um pouquinho antes do programa começar. O senhor falou sobre a relação entre os aneurismas com os AVCs isquêmicos. Gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco o que é um aneurisma e como que ele se dá essa relação. Muito bem. O aneurisma, então, portanto, a gente está saindo do AVC isquêmico e agora indo para o AVC hemorrágico. E nós estamos falando aí de uma porcentagem, conforme eu falei no início, de estatísticas de mais ou menos aí 25% dos casos de AVC. Eles são menos frequentes, mas são muito mais letais e têm um comprometimento neurológico muito maior. Né? Então, dentro dos AVCs hemorrágicos, dentro do AVC hemorrágico, nós temos as hemorragias parenquimatosas, que são os hematomas cerebrais, que são rupturas de pequenos vasos, em geral vasos perfurantes que formam sangramento na substância branca, ou nos núcleos da base, ou na região central do cérebro, que a gente chama de tálamo, tá? Assim, para resumir bem, para não ficar uma aula de anatomia aqui, mas nós temos os hematomas cerebrais, e nós temos uma pequena fração do AVC hemorrágico, que é até 9 a 10%, que são as hemorragias subaracnoides, que são sangramentos destes aneurismas. O aneurisma é uma doença que a gente adquire ao longo do tempo. Nós não nascemos com os aneurismas, é importante dizer isso. Né? Existe uma outra causa de AVC hemorrágico, que são as malformações arteriovenosas ou as fístulas durais, que é quando o indivíduo nasce com aquilo, né? Que é uma causa mais rara ainda de AVC hemorrágico, mas uma causa muito mais frequente que a gente vê, inclusive, em pacientes mais jovens, até em adulto jovem e idoso, são os aneurismas cerebrais que sangram. Né? O que vem a ser o aneurisma cerebral? O aneurisma cerebral é uma dilatação de uma artéria que ocorre ao longo dos anos, e aí a gente vem lá do início que a gente começou a conversar. Se a gente tem uma pressão que está aumentada dentro da artéria, e a gente tem essa artéria que cada vez está mais doente, ela está degenerada, ou ela está aterosclerótica, ela vai ter uma dilatação, que em geral ocorre numa bifurcação. Então nós temos aneurismas, em geral, eles ocorrem na emergência de outras artérias. Então nós temos aí as bifurcações das artérias cerebrais, e o cérebro é altamente vascularizado. E nessas bifurcações nós temos uma dilatação nessa artéria. Esta artéria ela pode vir a sangrar. Tá? Muitas vezes sangramento, ele é um sangramento, Larissa, que infelizmente o paciente tem morte súbita. Tá? Os livros mais antigos, inclusive, colocavam o aneurisma cerebral como uma das causas de morte súbita. Ou seja, o paciente muitas vezes não conseguia nem chegar no hospital, ou quando chegava no hospital já chegava em coma devido ao volume de sangramento desse aneurisma. Ou esse paciente pode ter um sangramento pequeno, né,
que é um sangramento que também os livros... Tu viu que eu gosto dos livros antigos, né? A base do conhecimento. Tu viu que eu gosto, né? Eu vou trazer aqui os termos de alguns livros mais antigos, chamavam da cefaleia sentinela, né? A cefaleia que vem anunciar que algo grave está acontecendo. Essa dor de cabeça súbita, né? Então a gente vai falar dos sintomas, né? O aneurisma súbito, os sintomas do aneurisma roto, que em geral o paciente tem uma dor de cabeça súbita, uma dor de cabeça que nunca sentiu antes na vida, associado a náuseas, tonturas. Classicamente esse paciente tem uma dor ao movimentar a cabeça, tanto para os lados, né? Lateralizar a cabeça, como fazer a flexão. Então o paciente tem sinais meníngeos, ele vai ter uma dor na região cervical posterior, ou na região subospital. Esse paciente tem uma dor que não melhora com qualquer medicação, e esse paciente vai para a emergência, vai fazer os exames. Lembra que a gente falou de um exame chamado angiotomografia? Uma angiotomografia bem feita é um exame que já mostra até se o paciente tem um aneurisma cerebral ou não. Qual é o grande problema do aneurisma? O aneurisma é, como eu disse, uma causa de morte súbita. E, além disso, quando o paciente sobrevive e chega acordado, conversando no hospital, também tu entendes que aquilo é uma bomba relógio, né? Ou seja, o paciente tem uma dilatação de uma artéria que já sangrou. E aí, Larissa, a gente está falando aqui, se já sangrou uma vez e quase matou o paciente, se a gente não tratar, ele pode vir a sangrar de novo. O que os estudos mostram que o ressangramento de um aneurisma, ele é catastrófico. Então, a mortalidade ela é altíssima num ressangramento. Então, uma vez que esse paciente tem um diagnóstico de aneurisma, e se ele tiver, obviamente, condições clínicas e condições neurológicas, né, nós utilizamos, inclusive, escalas para avaliar esse paciente, escalas específicas para avaliar digamos assim, a condição tanto para anestesia como para cirurgia para esse paciente. Se esse paciente estiver apto, também o tratamento ideal é o tratamento cirúrgico. Que é feito como? Então aí nós estamos falando, então, eu estou saindo agora do diagnóstico e agora vamos entrar no tratamento do aneurisma. A grande maioria dos aneurismas, eles são tratados por cirurgia, que a gente chama de cirurgia que é craniotomia. Né? Ou seja, a gente vai levar esse paciente para o bloco cirúrgico, com toda a tecnologia hoje que a neurocirurgia tem, já com exame de angiografia ou uma angiotomografia de qualidade. Hoje nós temos um microscópio que reproduz uma imagem intravascular, que a gente consegue ver os vasos, né, ver o fluxo de sangue dentro do vaso através da microscopia moderna hoje, e é feito o que a gente chama de clipagem. Então eu também trouxe isso, está ali essa imagem. Ali à direita nós temos ali o que seria um clipe, né? Na verdade é um dispositivo metálico, que hoje ele é feito à base de titânio, e o que é a dilatação. Lembra que eu falei que em geral é de uma bifurcação? Então a gente está vendo ali uma bifurcação, a gente está vendo o colo do aneurisma, e é exatamente no colo desse aneurisma que a gente coloca esse clipe. Esse clipe ele abre com uma pinça e fecha, clipando o fluxo de sangue dentro deste aneurisma. Isso que impede que ele venha a estourar. Exatamente, porque ali, uma vez o clipe fechando, ele não permite mais o fluxo de sangue ali, né? Qual é o grande desafio de uma cirurgia? É a gente não clipar um vaso que está justaposto ao colo e também não causar maiores lesões nesse paciente. Quando a gente vai fazer aqui uma imagem, não é intraoperatória, mas é uma imagem anatômica, mas para mostrar mais ou menos o que o neurocirurgião vê no meio de uma cirurgia. São todos esses vasos, ali os nervos da visão, o nervo óptico, o quiasma óptico, e ali, junto ao nervo óptico, a gente tem a artéria carótida, e é isso que o neurocirurgião vê, e ele tem que fazer essa clipagem. Leve, tranquilo.
Tranquilíssimo. Realmente requer um treinamento muito grande, né? Não é qualquer médico que hoje opera um aneurisma com bom resultado. Então, o tratamento, na grande maioria das vezes, Larissa, ele é cirúrgico, se o paciente tiver condições clínicas e neurológicas. Né? Existe uma porcentagem menor de pacientes, e aí a gente está falando que a gente está falando de um grupo de pacientes que não tem um status neurológico tão favorável, ou seja, esse paciente ele pode estar em coma, ele pode estar em torpor, ele não resiste a um procedimento cirúrgico de 4, 5 horas de cirurgia, ou esse paciente tem um aneurisma numa anatomia desfavorável. Tá? Existem algumas localizações no cérebro que os estudos também mostraram que o tratamento por catéter ele se sobrepõe aos resultados de craniotomia, né? A cirurgia convencional. Ou seja, aneurismas da circulação posterior, alguns aneurismas com colo largo, alguns aneurismas que tem que se usar alguns outros dispositivos intra-arteriais. E aí nós estamos falando do tratamento endovascular. Então nós temos a grande maioria dos aneurismas são tratados classicamente por cirurgia, mais ou menos essa estatística é quase que 60%, 70%. Muda conforme o local, muda conforme o hospital. Eu já posso também entrar nessa questão para falar contigo. Mas os outros 30% são tratados na hemodinâmica por um neurocirurgião endovascular. E aí nós temos um tratamento que é o tratamento feito tanto por stent. Então hoje existe um stent que tu coloca dentro da artéria que ele é um diversor de fluxo, né? Ele não deixa passar sangue naquele aneurisma, porém é como se fosse um stent intraarterial. Ou também pode ser utilizado o que a gente chama de embolização, que são colocados materiais metálicos microscópicos ou pequenas molas, né, que a gente chama de coils, dentro do aneurisma, e aí tu preenche aquele aneurisma com material que o sangue não entra mais. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu tenho um modo visual, né? Então, conforme o senhor está explicando, eu estou desenhando. Então tu entendes, né, que existe esse tratamento que também é muito efetivo e trata os aneurismas. Bom, eu queria... Só para terminar esse assunto, que é uma coisa importante, tá? Porque eu sou neurocirurgião e a gente lida com isso toda semana aí, que tanto o tratamento com cirurgia clássica, que eu coloquei aqui, como o tratamento por catéter endovascular, os dois tratamentos eles têm praticamente o risco equivalente. Que é uma coisa assim que as pessoas podem imaginar. Eu acho que é importante aqui a população que está vendo esse podcast, que na cabeça de um leigo ele pode imaginar que se colocar um catéter e não tiver que cortar, se não tiver que fazer nenhuma abertura no meu crânio, e eu só tenho que botar um catéter na minha virilha e chegar lá no aneurisma e colocar uma cola, uma mola, eu acredito que isso seja um risco muito menor. Na cabeça de uma pessoa leiga pode pensar dessa forma, porém não é. Os riscos são praticamente equivalentes. Tá? Ou seja, não é uma decisão muito fácil do neurocirurgião fazer em cada caso específico. Achei importante falar isso, porque na cabeça de um leigo, né, ter um corte ou não ter um corte, o risco é menor de não ter o corte, né, na cabeça. Porém, nem sempre é assim. Sim. Bom, já que a gente já teve esse mapeamento do que é um aneurisma, eu queria que a gente voltasse para você e o senhor explicasse qual é a relação que um aneurisma tem com um acidente vascular. Então, o aneurisma ele é uma causa, portanto, de um sangramento cerebral. Ele está incluso naqueles grupos do AVCs hemorrágicos. Em geral, ele responde por mais ou menos 10% das hemorragias dos AVCs hemorrágicos. Né? Ou seja, nós temos os hematomas cerebrais e as hemorragias subaracnoides. Os aneurismas eles estão inclusos nas hemorragias subaracnoides, que são ainda menos frequentes do que os hematomas parenquimatosos. Não se esqueça que o AVC isquêmico
eu acho que a gente vai avançar nisso, ou seja, na reabilitação e qual é o prognóstico. O AVC isquêmico, na grande maioria das vezes, ele tem um prognóstico muito melhor do que um AVC hemorrágico. Né? O sangramento, Larissa, causado por um aneurisma, ele é, em geral, catastrófico para o paciente. Fatal. Muitas vezes fatal. A gente tem uma estatística assim, grosseira de que a cada 10 aneurismas rotos, a gente tem uma morbimortalidade, ou seja, sequela grave, com morte de 60% a 70%, vamos dizer assim. Então, ter o aneurisma roto e tu conseguir chegar vivo no hospital e conseguir fazer um tratamento cirúrgico ou endovascular, tu estás naquele grupo dos 3 pacientes. Ou seja, uma estatística muito desfavorável. Né? E por isso que também chama mais atenção, ou seja, é algo que, assim, a gente fala em aneurisma cerebral, as pessoas se preocupam muito, né? As pessoas elas querem realmente saber, chegam no atendimento do neurologista ou do neurocirurgião, querem investigar, querem fazer exame, justamente para descartar o aneurisma cerebral, que é quase como se fosse uma bomba relógio. Né? Bom, dentro do dado inicial do nosso programa, da questão do acidente vascular cerebral ter sido uma das principais ou a maior, né, questão de morte natural em 2022, eu tenho uma pergunta um tanto quanto polêmica para trazer para cá, mas que eu acho importante a gente fazer esse mapeamento. Desde 2019, 2020, 2021, nós vivemos uma pandemia global, em que a gente teve uma doença que matou muitas pessoas e depois a gente veio a questão da vacinação da população. Então a gente tem esse dado dessa morte natural depois. Eu queria que o senhor falasse para nós se existe alguma ligação entre o coronavírus, a doença, as vacinas que foram aplicadas com esse dado. Já existe alguma pesquisa que comprove que vacinação tenha causado mais AVCs ou a própria Covid-19? É uma pergunta polêmica e que eu posso dizer, assim, para começar a resposta, que isso está sendo vastamente estudado no mundo. Tá? Tanto a Covid-19, que é uma doença nova, né, para a ciência, em especial para a medicina, a gente tem uma doença que não tem ainda uma década, nós estamos falando de uma doença que, inclusive, nós ainda não conhecemos ela como um todo. Né? Eu tenho estudado alguns artigos, inclusive, sobre o vírus, né, o Covid-19, e a gente tem associações, inclusive, do próprio Covid-19 com herpes vírus, com o aumento da incidência da família do herpes, isso, e por aí vai. Então a gente está vendo realmente que há associações, né, com vírus correlatos, mas primeiro te falar que não existe um consenso e nem poderia ter, porque os consensos na ciência necessitam daquilo que a gente chama de estudos bem feitos, né, estudos duplos, cego, randomizados, estudos que a gente chama na estatística de estudos classe 1 ou 2, né, então estudos que demoram aí no mínimo 3, 4 anos para ter um ensaio realizado, e isso está sendo estudado agora. Então nós ainda não temos um consenso sobre isso. O que se sabe, e eu acho que esse é o caminho esse caminho que está hoje se seguindo, Larissa, é que o paciente ele converse mais com o seu médico, em especial com o clínico, em especial com o infectologista, em especial com o seu médico de confiança da família, antes de fazer a vacina. Eu quero ressaltar aqui que eu não estou contraindicando, eu não estou contraindicando e nem indicando vacinas para todos, mas eu acredito que esta discussão médica ela deve ser feita, acredito que com todas as pessoas. O que é esse aconselhamento? O que alguns relatos e alguns estudos mostraram, Larissa? É que os pacientes que tinham uma predisposição a eventos trombóticos, eventos que a gente chama de trombofílicos, em especial a gente tem esses eventos mais frequentes em mulheres, né? Alguns relatos e alguns estudos menores, com um grupo reduzido de pacientes, mostraram um leve aumento desses eventos cerebrovasculares. E aí nós estamos falando de
trombose venosa cerebral, né, que é uma forma, digamos, de uma obstrução numa drenagem venosa do encéfalo, e também alguns eventos isquêmicos. Tá? Ou seja, aqueles pacientes que têm, aquelas mulheres em especial que têm trombofilias, que têm doenças hematológicas, síndrome antifosfolipídica, lúpus, ou que fazem uso crônico de corticoide, pacientes que têm uma chance, obesidade, sedentarismo, história familiar tanto de trombose venosa profunda, como história familiar de tromboembolismo pulmonar. Eu acredito que esses pacientes eles têm que ser melhor aconselhados, coisa que no furacão da pandemia não houve nem tempo e ainda não tinham as informações para se fazer essa discussão. O que eu quero dizer é que hoje essa discussão ela está aberta e os estudos estão em andamento, e hoje os próprios médicos eles têm muito mais informações para até não proibir, mas fazer um aconselhamento mais individualizado para cada tipo de paciente. Nesses pacientes que eu citei aqui, são pacientes que merecem um aconselhamento mais individualizado para ver realmente se há algum risco relativo, se há realmente alguma exposição ao risco do Covid-19, se é um profissional da saúde, por exemplo, onde que é o trabalho desse indivíduo. E esse aconselhamento médico hoje ele está sendo preconizado, né? Falando em estatística, tanto mundial como brasileira, Larissa, nós não temos ainda nenhum estudo, tá, que eu possa dizer que existe uma relação direta entre a vacina contra o Covid-19, que inclusive hoje leva o nome da vacina trivalente, né? Bivalente, desculpa, bivalente, com a relação direta com o evento vascular cerebral, em especial isquêmico. Tá? Então não existe esta relação, até então, estatisticamente comprovada. Porém, essa mensagem que eu coloco aqui, ela vale para todos os pacientes que conseguem em tempo ter essa conversa com o seu médico. Porque eu acho que esse esclarecimento é muito importante até para o próprio paciente saber que não é uma vacina 100% inócua. Assim como nenhuma vacina é, né? Na verdade, nenhuma vacina é 100% inócua. Mas essa vacina especial da Covid-19, ela tem alguns riscos correlatos que a gente tem visto na literatura, e nada melhor do que você esclarecer com o seu médico os seus fatores, o seu benefício, os seus fatores de risco. E isso eu acho que sim, essa discussão, sem dúvida nenhuma, ela cabe hoje cada vez mais com as informações que a gente tem. Esses estudos estão correndo, né? O Brasil está estudando isso, o mundo está estudando isso, e inclusive modificações na própria vacina estão para ocorrer, né? Isso é o que a gente pode dizer até então, né? Porque não é responsável a gente adiantar resultados de estudos que ainda não estão finalizados, né? Até aqui é ciência, a partir daqui é especulação. Exatamente. A partir daquilo que a gente está falando, ou seja, o que a gente vê, é bem importante tu colocar isso, Larissa, porque acontece algum episódio pós-vacina e isso, no conhecimento popular, se difunde que a vacina não deve ser aplicada porque aquele paciente em específico, tudo leva a crer que foi a vacina que causou aquilo. Porém, isso não é responsável, isso pode ser um caso isolado, e não é responsável a gente falar essa informação, ainda mais no conhecimento do leigo, que vai estar, inclusive, tendo um efeito adverso em termos de saúde pública, porque a gente sabe que a principal ferramenta que a gente ainda tem para combater a doença é a vacina, né? Cientificamente comprovada. Então, é uma discussão realmente polêmica, mas nós ainda estamos aí com esses estudos para serem concluídos e, digamos assim, é algo que nós estamos falando de uma doença que nós estamos ainda conhecendo os efeitos dela, nós estamos conhecendo a própria vacina. Não se esqueça que a vacina foi feita em caráter emergencial, né? Em caráter de calamidade pública, calamidade mundial,
né, em especial no Brasil, né, Larissa? Nós tivemos muitas mortes no Brasil, infelizmente. Então, se eu não me engano, há poucos dias se fechou 700 mil mortes. Exatamente. Dado oficial. Então, assim, nós saímos de uma pandemia que foi uma catástrofe, falando em termos de saúde pública, e conhecendo o que é essa doença, Covid-19, e realmente como é que essa vacina ela conseguiu beneficiar uma boa parte dessa população. Nós ainda estamos estudando isso em termos de medicina. Então, em termos gerais, acho que é isso, né? Sobre a vacina, é importante colocar que algo colocado além disso que a gente colocou aqui é especulação própria. Bom, aproveitando o gancho, então, dentro de tudo que nós falamos aqui no programa a respeito do acidente vascular cerebral, do aneurisma, o que o senhor acha importante a gente reiterar, a gente ressaltar para quem está em casa? Importante colocar que nós estamos falando de uma doença que é frequente, uma doença que, com o passar do tempo da própria população, com a expectativa de vida que aumentou muito nos últimos anos, ela se tornou mais incidente ainda, porque lembra que eu falei que um dos fatores de risco principais ainda é a própria idade, né? E a gente tem envelhecimento dos vasos, e a gente não pode substituir esses vasos até então, e colocar que no mínimo a manifestação desses sinais e sintomas que a gente colocou lá no início da conversa, né, a mínima suspeita de que algo errado está acontecendo, né, na minha função motora, sensitiva, na minha linguagem, na visão, ou se eu tive realmente um quadro súbito de perda de memória, eu não falei, acho que a gente não falou aqui também no quadro de tonturas. Às vezes o paciente apresenta uma tontura muito importante, súbita, e alguns familiares ou o próprio paciente acredita que aquilo vinha assim uma labirintite e não é algo tão grave, e muitas vezes aquele paciente está tendo um AVC de fossa posterior. E esse paciente deve sim ir à emergência. Os médicos hoje estão cada vez mais treinados para avaliar esse paciente, realizar uma tomografia, realizar uma ressonância magnética nos casos suspeitos de por exemplo, uma tontura que não melhora nas primeiras horas. Então, é muito importante a gente colocar isso, porque tu visse assim que toda a nossa conversa nós falamos de horas, né? Tempo é cérebro. A cada minuto que passa, nós estamos tendo, na obstrução de um pequeno vaso que seja, nós estamos tendo perdas de milhões de neurônios. Tem algo que eu não coloquei aqui para ti, mas eu acho que nós temos tempo para falar mais um pouquinho. Claro. Eu não coloquei aqui, mas os estudos baseados naquela trombólise intravenosa, eles se consolidaram quando a gente estudou os pacientes que tinham uma isquemia inicial. E na isquemia inicial, quando o paciente fazia a ressonância, em volta da área isquêmica tinha uma mancha menos, digamos assim, com sofrimento menor, em que tecnicamente, a gente chama de área de penumbra. Então, num AVC, nós temos a isquemia propriamente dita, que é uma diminuição do oxigênio naquela área, mas inexoravelmente em todos os eventos isquêmicos, nós temos uma região em torno daquela isquemia, que é uma área de penumbra. O que vem ser essa área de penumbra? A área de penumbra é aquela área em que aqueles neurônios, eles ainda não eles não evoluíram para a morte celular, porém eles ainda não conseguem despolarizar a sua membrana e eles ainda estão inativados. Ou seja, eles não morreram, mas eles não conseguem ter uma função ativa porque a despolarização requer uma oxigenação plena. O que os estudos da trombólise intravenosa mostrou? Que esta área de penumbra, Larissa, quando a gente faz a trombólise, ela volta a ter a função inicial. Então a gente tem uma diminuição da sequela ou até reperfusão de toda essa área de penumbra. Nos pacientes que infelizmente não conseguem fazer essa trombólise intravenosa,
esta área de penumbra ela acaba se transformando numa área isquêmica, ou seja, aquele AVC que ainda aumenta de tamanho, aumentando ainda mais a morbidade desses pacientes, por consequente, tendo uma sequela neurológica maior. Então, importante, e o nome é este, não é um nome fictício, o nome técnico é área de penumbra. Essa área de penumbra é uma área que a gente consegue resgatar numa trombólise intravenosa ou também na arterial, conforme a gente mostrou ali, nas primeiras horas. Né? Então, por isso que quanto mais rápido o paciente chegar no atendimento, melhor. Então, a mensagem que fica é, na dúvida, se eu tenho algum sintoma, é algo abrupto, é algo que eu não tinha antes e agora veio de uma forma acidental, né? Um acidente, ou seja, de uma forma inesperada e súbita, aguda, eu devo procurar o médico naquele momento. Quanto mais rápido, melhor. Então, tá, muito obrigada, doutora. É uma aula aqui de anatomia, de tudo nesse programa. Fico muito feliz pela tua participação. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer também a Garbo Decor, aos móveis Heinheimer, ao Colégio Sinodal e à Clínica Visuale. E agradecer também a ti, que nos acompanhou no programa de hoje. Muito obrigada pela tua audiência. Na semana que vem, o Doutor Podcast está de volta.